Olá, sou Camila Parra, sócia e gerente de relacionamento da Dartmouth. Estamos aqui com o Juscelino, contador da Dartmouth, e iniciamos agora um episódio de Dartcast. Hoje vamos falar um pouco sobre grupo econômico. Então, Juscelino, antes da gente começar a falar sobre grupo econômico, a gente começa antes por que que uma offshore é criada? Boa. Essa é uma ótima pergunta, porque antes de entender como é formado o grupo econômico, as camadas no exterior, é importante entender por que que a offshore é criada, né? O principal objetivo ou os principais objetivos da criação de um offshore no passado e no presente também teve uma mudança aí em alguns critérios devido à nova legislação. O primeiro é o proteção patrimonial, o segundo, planejamento sucessório e o terceiro é planejamento tributário, tá? O planejamento tributário sofreu aí um pouco de, vamos chamar de desvalorização nessa questão de prioridade na criação de offshore devido à nova legislação, que outrora não era tributado essas offshore e a partir da nova legislação ela passou a ser tributada. Então os 2 principais pilares hoje da criação de um offshore é a proteção patrimonial principalmente e o planejamento sucessório, tá? Perfeito. Então, se uma offshore já organiza, já tem essa proteção de patrimônio, por que que muitas vezes se criam várias camadas de estrutura formando esse grupo econômico? Perfeito. Então, as camadas elas surgem quando existe a necessidade de isolamento de riscos, tá? Certo. Se a offshore ela é criada para uma proteção patrimonial, as camadas ela isola o risco individual de cada ativos. Vamos imaginar que eu tenho uma LLC com um imóvel, tá? E dentro dessa mesma estrutura eu tenho portfólio financeiro, tenho participação societárias, tenho outros ativos dentro da mesma estrutura. Esse imóvel tem a finalidade de ser alugado lá nos Estados Unidos, tá? Esse imóvel ele gera riscos, né, de responsabilidade civil e eventuais litígios, tá? Se eu tenho todo o meu patrimônio dentro de uma única estrutura, eu acabo não isolando o risco daquele patrimônio. Então eu acabo envolvendo todos os patrimônios no risco de um ativo somente. Então por isso que aí surge a necessidade de criar novas estruturas ou em camadas para isolamento de riscos. Então é normal nós vermos uma holding BVI, uma LLC com imóvel abaixo da LLC, tá? Então isso acaba isolando o risco. Então a holding ela detém a LLC como participação societária e detém outros investimentos financeiros. A LLC possui somente o imóvel. Então o risco do imóvel de eventual responsabilidade civil ou algum litígio, responsabilidade jurídica ou qualquer, ele fica isolado na LLC. Então dificulta o acesso do patrimônio total. Então o principal objetivo do grupo econômico, criar várias camadas, é o principal, é o isolamento de risco e também facilita em alguns casos o planejamento sucessório, né, a sucessão desse patrimônio. Então, são vários aspectos, então, São né, que muitos aspectos, envolve. exatamente. Agora, na parte contábil, qual é o cuidado que tem que ter quando a gente tem um grupo econômico? Legal. Então, o grupo econômico, na visão contábil, ele pode ser apresentado de 2 formas: individual e consolidado, tá. E existe uma diferença muito grande entre, contabilidade societária e lucro tributável, que nós chamamos também de contabilidade tributária, né. O fisco brasileiro, a partir da nova legislação, ele fala que cada contribuinte deve declarar o resultado individual de cada estrutura no exterior, de cada camada. Então, você tem uma camada de 5 empresas que está ligada a uma holding, você vai apresentar o resultado de cada uma individualmente. E ele pede que a contabilidade seja preparada em BR-GAAP ou IFRS, tá? O BR-GAAP ou IFRS, ele consolida o resultado do grupo econômico, tá? E aqui tem um risco, né? Aí nasce o risco. Por quê? Consolidando o resultado de toda essa estrutura na holding, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, se o contador ou o tributarista ou a própria pessoa que vai fazer sua declaração de imposto de renda não se atentar a esse detalhe, ela pode bitributar os seus resultados, visto que a holding ela detém o resultado consolidado por meio da equivalência patrimonial e ele vai ter que declarar individualmente cada companhia também, tá? Então, se ele não se atenta que tem que ser excluído do lucro da holding esse resultado de equivalência patrimonial, isso pode acabar sendo bitributado, tá? Então, o fisco ele pede que seja seguido a regra do BR-GAAP, regra contábil,
um padrão reconhecido internacionalmente e pede também que você apure o resultado individual. Então aí tem um conflito. Então tem que se atentar a esse mínimo detalhe na hora de fazer a declaração para evitar essa bitributação. E aí, então, são nessas questões que entra a Lei 14.754, que é a nova lei das offshores. Exatamente, aí que entra a nova legislação, tá. Então, o resultado contábil que a lei pede que seja apurado, que é em BR-GAAP, ele vai consolidar esse resultado. Só que não significa que esse resultado é o tributável. Então tem que se atentar e é muito importante que isso esteja muito bem evidenciado nas demonstrações financeiras para evitar erros, né, evitar riscos tributários, erros de declaração, erro na tributação, né. Então, muitos casos, essas LLCs, elas só têm um imóvel, não foi alugado, só tem prejuízo. O prejuízo dessa LLC não pode ser misturado com o lucro da holding, né. Então tem que ser declarado separadamente. Um prejuízo não compensa o lucro de uma outra empresa, né. Então são regras, né, minuciosas ali da legislação que tem que ficar atentos para evitar um erro e um risco tributário desnecessário, né. Perfeito. Muito obrigada, Juscelino. Por Hoje, nada. então, falamos um pouquinho sobre o grupo econômico e suas questões contábeis, e esperamos vocês no próximo episódio.